Nós estamos nesse ciclo, já alcançamos a 10ª porção da Torá. A porção de hoje é Miqueites. Os meninos já leram aqui para nós. Miqueites anuncia o fim, ou ao fim de. Que é o que é bonito da Torá, é que quando ele fala que chega ao fim, é porque está próximo, bem próximo de um novo começo. A Torá, ela é envolvida em ciclos para nós. E esse ciclo é para que nós possamos cada vez mais nos aproximar de Hashem e assim aprender de tua Torá, despojando de todo o nosso conhecimento científico, até às vezes teológico, que nós aprendemos na nossa caminhada. Nós nos despojamos dessas coisas para que a Torá venha a ser anunciada, ela vai ser comunicada a nós. Quando eu estava observando aqui o Bar Mitzvah, casamento, apresentação de criança, para nós é um momento solene diante da Torá, diante do Eterno. Porque mostra, assim, a conclusão de um ciclo. Esther termina um ciclo, mas o que é mais bonito é que imediatamente ela começa outro ciclo. Não é uma coisa, Léo, que tem um fim e acabou. Não existe mais. Para a Torá não é assim. A Torá, ela oportuniza cada um de nós a começar novamente. Por isso que nós estamos aqui estudando novamente a 10ª porção Miqueites, que anuncia que o fim, a conclusão de um tempo, de um período, e imediatamente inicia outro ciclo, outro período. O termo Ketz, no hebraico, é fim. Usa-se esse substantivo para contexto de julgamento. Fim, finalizando alguma coisa, já em contexto de julgamento, para que você possa começar um novo ciclo, apto diante de Hashem. O substantivo Ketz também significa extremo, é o ápice. É como se você pegasse uma vara e aquela ponta ali é o extremo da ponta da vara. Em cima, mas também tem outra ponta embaixo, é um extremo também da ponta. É a distância entre dois pontos. Ali é o extremo, é o Miqueites, significa cortar, anunciar o fim, tosquiar. Essa é a expressão Ketz para o hebraico. O extremo é o auge, é o último grau de uma intensidade na vida de um homem. Por isso que é interessante esse recomeço, porque o homem chega ao alto e ali ele possa começar novamente de forma melhor. Ou se ele chega a uma condição inferior, ele tem a oportunidade de se elevar diante de Hashem. Por isso que fala de grau de intensidade, ao extremo. O termo é utilizado lá em Gênesis capítulo 13, capítulo 6, no verso 13, quando Hashem chega diante de Noé, e diz assim: o termo, o fim, o extremo de toda a carne é chegado diante de mim. Quando ele chega a esse grau de intensidade diante do homem, ele está dizendo que o homem chegou a uma iniquidade ali, em Gênesis capítulo 6, tamanha, que Adonai fala assim: chegou o fim, aqui ó, o fim de toda a carne. Ele diz assim: pois a terra está plena de violência por causa deles. Eis aqui, destruo a terra. Ele vai finalizar um período ali. Mas Hashem é carregado de sua misericórdia, ele vai começar um novo ciclo através de Noé. Mas ele fala assim: o extremo de toda a carne é chegado diante de mim. Esse é o auge que você e eu alcancemos. Quando a minha iniquidade e a sua iniquidade chega diante de Hashem, chega e bate na porta do céu, ele vai falar assim: Leomar, a sua iniquidade chegou aqui, é o fim de todas as coisas. Por isso que Leonardo ali pegou a Torá em Êxodo capítulo 30 e diz: escolhe vidas e não a morte. Escolhe vidas e não a morte. Não escolhe o fim de todas as coisas. Observe-se aqui nesse texto de Gênesis, que eu li no capítulo 6, verso 13, que a iniquidade chegou a um extremo. Você vai ver isso acontecendo quando uma potência cai, a outra potência se ergue. Quando um governo cai, um governo se ergue. É isso que vai acontecer aqui com a chegada de José no Egito. José chega no Egito na idade desses meninos aqui, ó.
17 anos? Olha para a cara deles e você vai ver José chegando no Egito. E ali eles vão permanecer por 13 anos num calabouço. E quando ele chega a 30 anos de idade, ele está apto. Ele está apto para fazer aquilo que Esther fez hoje, que se apresentar diante de Adonai. Chegou um fim de um período de reclusão de 13 anos, ele vai se apresentar diante de Rachem, diante do rei do Egito. Uma potência em declínio para que a potência de Adonai se ergue dentro do Egito. É isso que acontece aqui. Você vê isso com clareza lá em Apocalipse, capítulo 18. Vá lá comigo, agora eu preciso que você vá comigo. Depois nós vamos dar continuidade à porção que é em Gênesis, capítulo 41, tá bom? Mas vamos ali, no último livro ali da Bíblia, em Apocalipse, capítulo 18, você vai ver porque o meu e seu pecado vão chegar à porta dos céus. Aqui vai falar sobre a queda de Babilônia. Olha o verso 1 do capítulo 18 do livro de Apocalipse. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com o seu esplendor. Esse é o representante de Adonai, trazendo luz no momento de caos. Ele diz assim, verso 2, ele clamou com poderosa voz, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios. Olha como uma potência cai para que uma outra potência se ergue. Ele diz assim, no verso 2 ainda, parte B, a guarida de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Aqui o texto está acusando que as nações beijaram a boca de Babilônia, beberam dos seus ensinamentos. E assim aceitaram esses ensinamentos. Isso aqui nós estamos lendo em Apocalipse, capítulo 18. Mas não está longe de mim e de você. Essa ação aqui, olha. Ele diz assim, os reis da terra se prostituíram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de tua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizer, sai dela, povo meu. Aquele que beija a boca da Babilônia, sai dela, povo meu, ele diz. Porque vai cair uma potência para se levar a potência das mãos de Adonai. Ele diz assim, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas, pois os seus pecados se acumularam até o céu. E Elohim se lembrou das iniquidades dela. Então ele fala assim, sai dela. Lembrei agora do Salmo 125, para que o justo, para que o cetro do ímpio não permaneça na terra dos justos. Não é isso? Salmo 125, a gente canta muito esse salmo aqui. Verso 5 diz, pois os seus pecados se acumularam até o céu. E Elohim se lembrou das iniquidades dela. Tornai a dar-lhe como ela vos tem dado. Retribui-lhe em dobro, conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhes a ela em dobro. Quando ela se glorificou, em luxúria esteve. Foi-lhe outro tanto de tormento e pranto. Diz em seu coração, estou assentada como uma rainha, a garantia do poder da Babilônia, um poder humano e físico, e não sou viúva, e de modo algum verei o pranto. Portanto, no mesmo dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome. Será queimada no fogo, pois foste o Eterno, o Elohim, que julga. Elohim que julga. No Salmo 125, anotei aqui, ó. Não, o cetro do crime não repousará sobre a sorte dos justos, para que o justo não lance suas mãos nas prevaricações. Prevaricar é você faltar com o seu e com o meu dever. Isso é prevaricar, é deixar de fazer aquilo ao qual estabeleceu na Torá para nós fazermos.
A Paraxá está informando aqui no capítulo 41 de Gênesis, verso 1, dois extremos, duas conclusões de ciclos. O primeiro é a vida de José que está chegando ao extremo, significando que está próxima o cumprimento da palavra do Eterno anunciado aos patriarcas para ele. Nós aprendemos semana passada que José foi separado pelo seu pai e por Hashem, não porque ele era o filho de sua preferência, né? Léo explicou isso com maestria para nós, a Torá explica isso para nós, mas porque ele trazia em si condições de assumir toda a responsabilidade que uma bênção traz para mim e para você. Por isso que eu falei que Miqueias tem um contexto de julgamento. É isso que acontece. Vai lá em Gênesis capítulo 15 para você ver como foi anunciado aos profetas, aos patriarcas, sobre essa questão. Ele vai falar primeiro a Abraão no capítulo 15, verso 13. Se eu estiver rápido, vocês me falam, tá? Gênesis capítulo 15, verso 13. Olha que bonito esse texto aqui. Ele diz assim: então disse o Eterno a Abrão, aqui não é Abrão ainda, sabe com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será conduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, diz outro texto. Ele diz a Abrão, tu saberás, sim, tua semente. Aqui não está falando que é Yosef e José, mas nós já conseguimos alcançar aqui em Gênesis capítulo 41, que está se falando dele, de toda a sua semente. Fala assim, sim, tua semente residirá sobre uma terra não sua. Ele os escravizarão. Eles violentarão por 400 anos. Ao verso 16 aí do capítulo 15. A quarta geração retornará aqui, pois antes disso, o pecado dos amoritas, dos amorreus, não se terá tornado completo, não terá atingido o ápice, não terá concluído o seu extremo. Você vai ver que a bênção ao qual recai sobre José. Por que eu falei que chega no extremo aqui? Porque extremo quer dizer o auge. José chega no auge para cumprimento daquilo que foi estabelecido para a vida dele. Lembrando que antes desse texto aqui que nós lemos, do cumprimento dessa profecia, há uma bênção lançada sobre Jacó. Vai lá para você ver. Jacó, o qual José recebe por capacidade de execução, nós aprendemos semana passada. Não porque ele é o mais bonito, mas por capacidade de execução. Antes disso, não, depois disso. Vai lá para você ver em Gênesis. Passa a sua Bíblia aí. Nós vamos chegar ao capítulo 41. Vai ao capítulo 27 para você ver. Para você ver como é Miqueias. Termina um ciclo e imediatamente inicia outro ciclo. No capítulo 27, aqui na porção Toledot, diz assim no verso 28. Diz assim, que Elohim te dê do rócio dos céus, os olhos da terra, uma multidão de cereais de mosto. Quem recebe essa bênção? Jacó. Ele recebe uma bênção ao qual ele está nas suas mãos, a essência da terra, o óleo da terra, e uma multidão de cereais, de alimento, de mosto, para ele guardar para a sua família, não é isso, pastor? Para ele lá colocar na sua despensa e garantir o futuro para a sua família? Não, para as nações, né, Léo? Para os povos. Você vai ver aí, ó, o erguer de José sobre esta bênção. Ele diz assim, povos te servirão, pátrias se prostrarão diante de ti. Sê o patrão dos teus irmãos que vão chegar no Egito, aqui nessa porção. Os filhos de tua mãe se prostrarão diante de ti. Quem te amaldiçoa será amaldiçoado, e bendito que te abençoa. Nós vimos cumprindo esse texto aqui, ó. Quem te amaldiçoa será amaldiçoado. Essa semana ali no parlamento da Turquia,
Adonai esfrega na minha e na sua face quem Ele é. Se você tem dúvida, Ele esfrega na minha e na sua face, porque o extremo do pecado está batendo a porta do céu, para concluir uma fase, uma etapa, um fim de todas as coisas. A outra conclusão, duas conclusões, é a elevação de Yosef no cumprimento da palavra das bênçãos dos patriarcas. A outra conclusão do ciclo é o processo de finalização da 17ª dinastia egípcia, governada por um faraó Iquzu. Eu aprendi essa semana, não conhecia. Aprendi essa semana. Aqui nessa porção é a conclusão de um ciclo, de um processo de finalização. Lembra que eu falei quando um poder cai derrotado, outro imediatamente se ergue? Aqui, ó. Os Ixos é um grupo, vou falar pouca coisa, vou ler aqui para não errar. É um grupo semita, asiático, então descendência de Sem, segundo os historiadores. Esse grupo Ixos, ele vai invadir a região oriental do delta do Nilo. Lá onde tem o delta do Nilo, que você, quem conhece ali o mapa da região, você vai ver o delta se formando ali, uma região fértil. Eles vão invadir aquela região. No delta do Nilo, eles vão fixar a sua capital, chamada Ávares, onde localizava o trono dos faraós no tempo de Faraó. Aquela cidade tinha um trono ali. No tempo de José. Por volta de 1630, antes da Era Comum, tomaram o poder e foram conhecidos como soberanos estrangeiros. Eles vão assumir o trono do Egito, os Ixos. É uma dinastia que chega à sua 17ª dinastia. Eles são conhecidos como soberanos estrangeiros porque eles vão de fora, invadem toda a região ali do norte do Egito e aos poucos eles vão tomando o poder. Eles são também chamados de reis pastores. O reinado dos reis pastores está em plena decadência aqui, ó, junto com a 17ª dinastia. Porque os semitas, eles têm por ofício serem pastores nômades. Aí eles são conhecidos, esses faraós, como reis pastores. O faraó que recebe José, ele é um faraó Ixo. Vai receber tanto José como seus familiares. Seus governos concentraram-se em equipar-se militarmente e nas expansões culturais, porque vão absorver várias culturas ligadas às práticas místicas e religiosas. Por isso que você vê o Egito totalmente envolvido com o misticismo. O que vai levar aqui o Egito, irmãos, a um declínio por uma deficiência econômica. Porque os reis Ixos não pensavam em outra coisa a não ser estar forte militarmente e manter várias culturas de todas as nações que penetravam no Egito. Eles mantinham um bom relacionamento com essas nações. Então o Egito vai ter um declínio, uma deficiência econômica. Junto com ela vai se levantar uma ira, uma aversão do ofício do pastor. O pastor no Egito, ele é odiado, segundo a Torá. Justamente por causa dessa postura de uma dinastia que vai durar praticamente 1000 anos, segundo os historiadores. Ô Léo, eu acredito que a presença dos Iquiços no Egito foi uma derrocada e o Egito passou por um grande período envolto com trevas e com a idolatria que eles tinham em sua capital, Avares, né? Avares. Então, aquilo ali levou à queda total do Egito. Não é diferente dos nossos dias. Baruch Hashem. Aí, não é isso que você vai chegar lá. Vou chegar aos reis o pastores. Jovem José chega nessa pátria, jovem, como você diz, esses jovens que aqui estão, não é? Já aperfeiçoado pelo Eterno, para mostrar ao Egito um governo divino,
que Adonai o elege para desfazer o problema, para confrontar com o bem-fazer, com as suas obras maravilhosas. Que não é encher os seus celeiros, não. É encher os celeiros do Egito para dar de comer às nações. Então, só um jovem com muita garra sobre a instrução de Adonai. Isso é o jovem Machia que chegará e fará isso. Baruch Hashem, Machia ensina isso. Não é de forma isso maravilhosa. Aí? Então nós estamos vivendo exatamente esse período do Egito. Exatamente esse período. As nações estão destruídas por pela causa idolatria. de rei-pastores. Exatamente. Que tratam as coisas de forma idólatra. Uma idolatria sem fim. Esse rei do Egito, ele vai ser notificado por Adonai. Ele vai receber uma notificação. Os reis, pastores vão receber uma notificação. Porque a iniquidade está batendo no céu. Essa 17ª dinastia egípcia, governada por um faraó Ixo, chamado Maibre-Seshi I, que vai receber José, inicia aqui com uma notificação judicial dos céus. A iniquidade dos reis pastores chegou ao céu, está batendo a porta do céu. O objetivo desta notificação, que você vai ler daqui a pouco comigo, é eliminar qualquer possibilidade de alegação e de desconhecimento, reis pastores, sobre o determinado assunto juridicamente e divinamente relevante. A notificação vai te mostrar qual é o seu e o meu erro, para que você não haja uma alegação, falar assim, eu não sabia disso, ninguém me avisou sobre isso. José vai bater na sua e na minha porta com essa notificação judicial, com um assunto que não é de desconhecimento dos reis pastores. É relevante por quê? Porque é importante, é algo que tem valor, é algo que é notável, é algo que é precioso, é algo que vai garantir vida. Interessante que esse faraó reconhece essa relevância, essa importância, porque ele atribui que seus sonhos são manifestações sobrenaturais. Só que ele não conhece o Elohim de Abraão, de Isaac e Jacó. Mas ele sabe que algo de diferente, de estranho está acontecendo. Ele crê que os seus sonhos são manifestações sobrenaturais. Ele entra aqui numa crise de ansiedade. Quem gosta muito de sofrer com essas coisas, crise de ansiedade, sabe o que ele vai sofrer aqui. Uma crise de ansiedade, ele precisa saber que era essa manifestação, pastora Sandra, porque ele nunca havia experimentado disso. Adonai vai se manifestar a ele e não a José. Por isso que vai ser uma notificação, porque é Adonai que vai a ele. Não é José que vai chegar na porta dele e falar assim, ó faraó, está acontecendo isso aqui. Não, Adonai é que vai bater a porta dele e vai entregar essa notificação. Vai lá em Gênesis, por favor, você já está aí, né? No capítulo 41. Olha o verso 8, para você ver como que se sentia faraó, o rei pastor. Ele diz assim no capítulo 41, verso 8, do Gênesis: pela manhã, sua respiração palpita. Ele havia acordado por causa do seu sonho. Não vou precisar ler o sonho, que todo mundo conhece esse sonho de faraó aqui, né? Ele manda convocar todos os hierofantes. O que é isso? São os reveladores das realidades ocultas que você consulta. São os reveladores dos sonhos que você não compreende. São esses que vão trabalhar ali em Mitzraim, no Egito. E todos os seus sábios, ele vai fazer uma convocação. Faraó lhes narra seu sonho, mas não encontrou um intérprete para eles. Ninguém sabia identificar o que estava acontecendo com ele. Agora você vai ver
uma rápida acessão de um homem chamado Yosef. Diante dessa situação aqui, diante dessa urgência, porque chegou para ele uma notificação. Se chegar uma notificação de um juiz na sua porta, você corre, vai buscar um advogado, porque você precisa se livrar dessa notificação. Você acha que é pouco esse palpitar aqui do coração de Faraó? E essa crise de ansiedade que causa nele pela manhã? Não é. Então vai haver uma sessão rápida de Yosef. Ele passa de uma extremidade para outra. Ele sai da escuridão de uma cela, onde ele passou ali 13 anos, se eu não me engano, e vai lançar luz sobre a vida de Faraó e sobre o Egito. Os anos de reclusão aqui de José não o tornam um homem sequelado. Você vai ver que ele não é um sequelado, ele não é um depressivo, ele não é um revoltado, ele não é um emocionalmente desequilibrado. Não, porque ele é da família de Jacó. Ele passou por uma ressocialização divina, diz o texto. Eu lembrei de nós nisso aqui. Ele passou por uma ressocialização divina. A justiça gosta muito dessa palavra. Ele deixou ser tratado por Adonai, jovens. Esther. José deixou ser tratado por Adonai. Ela tomou um susto. Você vai tomar vários sustos. Eu tomo até hoje, porque você não vai tomar. Ela faz parte agora do convívio nosso. O mesmo alimento, né, Esther? Baruch Hashem. Leonardo, você está ficando velho. Sua aluna já está aqui, subiu, né? Você, Ulisses. Aqui diz assim: os anos de reclusão não tornam um homem sequelado. Ele passou por uma ressocialização divina. É interessante que o salmista, Davi, ele reconhece que nesse momento de dificuldade que você enfrenta, e eu também, surge a salvação. Davi vai lançar um clamor ali no Salmo 40, que é o Salmo da porção. Ele vai falar da justiça de Adonai. Não precisa ir lá nele, não. Ele diz assim, lá no Salmo 40, verso 8. Ele reconhece que a prova é mais difícil para nós enfrentarmos. Ele diz assim no verso 8, então eu digo, eis, venho com o volume do testemunho escrito, não é sobre mim, mas é para mim, diz o texto. Eu venho com o rolo de testemunho, a Torá, escrita, para mim. O testemunho tem todos os recursos, a Torá tem todos os recursos necessários para manter a mim e você em adesão ao juiz de toda a terra. Olha o verso 9. Fazer teu querer, Elohai, eu desejo, tua Torá em minhas entranhas. Verso 10, anuncio a justiça, a imensa assembleia. Ele não guarda para si. Você vai ver que José não vai pegar um alimento e guardar para si, porque ele precisa anunciar e alimentar as nações. Por isso que vai ser a derrocada de um império, de um rei posto ali, um rei pastor, e vai colocar um verdadeiro pastor, segundo a ordem de Adonai. Ele diz assim, anuncio a sua justiça à imensa assembleia. Eis meus lábios, a minha boca, não os fecho. Adonai, tu sabes, tu. Verso 11. Tua justiça não a cubro no seio do meu coração. Tua adesão, tua salvação, eu as digo. Não mascaro o teu bem-querer eterno. Tua verdade, a imensa assembleia. Lança-se a verdade, a imensa assembleia. Você vai ver aqui, não sei se o termo é esse, se não for você me corrige. Diz assim, nós vamos presenciar a mutação do ser de Yosef. A mutação, tá bom esse termo? Eu achei pesado, mas tudo bem. Vai se despir de suas vestes de ovelha. Ele vai ser tosqueado, por quê? Ketz significa cortar, tosquear. Ele vai ser tosqueado para assumir uma condição de pastor. Isso significa, se eu vou ser pastor, ou você deseja ser pastor, primeiro você tem que manter
o testemunho junto de você com Adonai. Mas você precisa ser primeiro, se vestir-se de ovelha, assumir a condição de ovelha, para que no futuro você venha tosquear e assumir uma condição de pastor, porque essa condição você não vê fisicamente. Você não vê uma ovelha de repente se tornar pastor, mas pela palavra de Adonai, essa mutação, essa transformação, para você se tornar um pastor, você precisa ter vestes, primeiro você precisa ter veste de ovelha. É a postura de Yosef, é uma postura messiânica. A postura de José é uma postura messiânica. Você vai ver isso lá em Isaías capítulo 53. Vai lá comigo, esse texto você conhece muito, mas muito bem. Isaías, aqui no capítulo 53, ele vai falar do servo, mas ele vai dar ênfase aqui nessa transformação de uma ovelha para se apresentar apto a se tornar um condutor de ovelhas, um pastor. Ele diz aqui no capítulo 53, o livro de Isaías, no verso, deixa eu ver aqui, 4, por causa do meu horário. Vamos lá, verso 4 do capítulo 53. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Essa é uma ovelha, tá bom? Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Elohim e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, que estão ali, ó, batendo a porta do céu, e nós estamos aqui. Vamos ficar esperando a notificação chegar? Ele diz assim, olha, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, verso 5, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz o shalom, a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviada pelo seu caminho, e o Eterno fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca, como cordeiro. Está vendo? Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Postura de ovelha. É essa postura que um ser que quer chegar à altura ou à condição de um pastor. Eu lembro que foi você que ensinou que todos nós somos pastores, não é isso? Todos nós precisamos então assumir essa postura, porque todos nós precisamos conduzir. Léo lembrou muito bem, semana retrasada, passada, não sei, que nós precisamos conduzir a nossa casa, que nós precisamos conduzir o nosso trabalho, que nós possamos conduzir a sociedade ao qual nós habitamos. Essa é uma função de pastor. Mas se não eu quero assumir essa postura, está aqui, olha. Olha o verso 10 para você ver. Todavia, diz ele, o Eterno agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, virá a sua posteridade. Ele vai agora assumir uma postura de um pastor, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Eterno prosperará em sua mão. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o conhecimento, o meu servo. O justo justificará a muitos, as iniquidades deles levará sobre si, pelo que lhe darei uma porção entre os poderosos. Ó, José se apresentando, lhe darei uma porção entre os poderosos, e com os fortes repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, pois ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O fato da Torá informar que Adonai estava com José, porque você pode pensar bem assim, para José foi fácil passar por isso.
ficar 13 anos ali, longe da sua família. O fato da Torá informar que Adonai estava com José não bastaria se não houvesse uma relação, Léo, recíproca de José com Adonai. Se não houvesse uma resposta minha para com Adonai. Não justifica dizer Adonai é comigo. Eu sou próximo porque Adonai é comigo, se não houver uma reciprocidade entre mim e Adonai. Lá em Gênesis capítulo 39, diz assim, Gênesis capítulo 39, bom é passear pela Torá, né? A gente vai em Gênesis, nos profetas, vamos abrir Hadashah, é o nosso passeio de Shabat. Aqui no capítulo 39, no verso 21, diz assim, então perguntou aos homens daquele lugar, não, eu estou errado, né? 39 eu falei, 21. O Eterno era com ele, com José. Estendeu sobre ele a sua benignidade. Ele concedeu graça aos olhos do carcereiro, de sorte que o carcereiro entregou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E era José quem ordenava tudo o que se fazia ali. Está vendo, pastor? Assumindo uma postura de pastor, está vendo? O carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma. Ele pastoreou dentro da prisão. Dentro da prisão. Mas para isso ele precisava ser um com Adonai. Ele precisava corresponder a Adonai. Ele diz assim, o carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava nas mãos de José. Porque o Eterno era com ele, fazendo prosperar tudo que ele empreendia. Um verso 21, em outra versão, diz assim, Adonai está com Yosef. Ele inclina para ele o afeto, ele dá graça aos olhos do chefe da prisão. Afeto de Adonai, no hebraico, tem mesmo significado que amor, hesed. O Hassid, aquele que tem o afeto de Adonai, mais que um homem piedoso, é aquele que é amado por Elohim. E o que o ama, o homem piedoso é aquele que só sabe dar honra a Elohim. Por isso que há uma reciprocidade de compreensão e de atenção de um para com o outro. Adonai para com José, José para com Adonai, mesmo dentro de uma masmorra. Mesmo dentro de um ambiente hostil, você pode ser um com Adonai. Você pode não, você deve ser um com Adonai. O Salmo 27, que é o salmo que você escolheu, diz assim, no verso 18 ao verso 19. Eu já tinha anotado aqui, viu? Não sabia que você... Escolhemos o mesmo salmo, Baruch Hashem. O Eterno nos abençoe. Diz assim no verso 18, capítulo 27 do livro dos Salmos. Não existe 18, né? Adonai penetra os dias dos íntegros, sua posse em perenidade. Eles não empalidecem no tempo de infidelidade, no tempo de angústia. Não. Ele diz assim, nos dias da fome se saciam. Faraó vai fazer um apelo a Israel, a José. Nossa, a José. No capítulo 41 da porção. Volta lá, por favor. Yosef precisa tornar-se relevante para o Egito e para Israel. Yosef precisa tornar-se relevante para o Egito e para Israel. Eu furtei esse termo seu, tá? Porque na festa de Hanukkah, Léo falou uma coisa muito importante, que nós, como comunidade hebreia, judia, dentro de uma cidade, nós precisamos ser relevantes, muito mais do que sermos religiosos. Não precisamos ser religiosos, precisamos ser relevantes. Guardei isso no meu coração. Diz assim no Gênesis capítulo 41 da porção, verso 15. Faraó diz a Yosef, sonhei um sonho, ele vai clamar, ele vai apelar a José. Mas para ele nenhum intérprete, diz Faraó. Então ouvi dizer de ti, José,
que entendes dos sonhos para interpretá-los. José responde assim a Faraó: eu não. É isso que você e eu precisamos entender. Ele não trouxe para si uma honra que não lhe pertencia. Se fosse os adivinhadores de sonhos do Egito, levariam toda a honra, mas José diz assim: eu não. Elohim responderá pela paz de Faraó. Elohim vai trazer a Faraó uma notificação. Eu esqueci de pôr para segurar. Desculpa. Gênesis 41. Vai lá no verso 25. Eu estou caminhando para que a gente possa chegar a um tempo aqui. Por causa do nosso horário. Nós precisamos celebrar o seu dado. Diz assim no verso 25 do mesmo capítulo. José diz a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Elohim faz, ele notificou. Elohim notificou o rei pastor. A iniquidade do rei pastor chegou. Então Iosef torna-se relevante então para o Egito e para Israel. A sua ascensão é pastorear o Egito no lugar do rei pastor. É alimentar o Egito e alimentar Israel. Volta um pouquinho no verso, vai na frente, no verso 40, do mesmo capítulo 41. Estamos dentro da porção. Gênesis 41, verso 40. Diz assim, olha: tu estarás sobre a minha casa, por tua boca se governará todo o meu povo. Está vendo? Ele está saindo de cena e colocando José. Ele diz assim: somente no trono eu serei maior que tu. Baruch Hashem, que ele falou isso para José. Porque o trono é um lugar de ídolo. A Torá ensina lá na frente que não se deve construir 2 altares. Não se pode construir um altar para Baal e um altar para Adonai. José, você pode governar, conduzir todo o meu povo, mas o trono é meu. Baruch Hashem. José deve ter dito: pode ficar com o seu trono, porque a observância é outra. Ele diz assim no capítulo, nós somos 40, né? Minha página voltou aqui, 40, verso 40, perdão. 41, disse mais a Faraó a José: vê, eu te hei posto toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o anel de sua mão e pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e fê-lo subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai-vos. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Tu serás sobre a minha casa, diz Faraó, e todo o meu povo beijará a tua boca. Somente o trono eu serei maior do que tu. No sentido figurado aqui do texto, é que o povo beijará a sua boca. Esse sentido figurado aqui é habitual para o hebreu, porque aqui a boca representa a palavra, aquilo que vai sair dos lábios de José. Israel vai unir-se e alimentar-se da mesma boca que o Egito, da boca de José. Por isso que ele vai ser relevante, tanto para o Egito, quanto para Israel. Israel vai unir-se a ele para beijar da boca de José. Tem texto na Torá, eu não sei onde tem, lembrei agora, que diz que quando você constrói um ídolo, semelhante a ele você se torna. É um salmo, não é isso? Fica semelhante a eles que assim confiam, né? Isso aí é beijar a boca. É você aceitar aquilo que vem da boca de um ídolo que não fala, não pensa, ou a boca de um rei pastor. Mas aqui, Faraó coloca todo o seu povo sobre a boca de José.
E você vai ver que no capítulo 42, Israel vai se unir a eles. Você vai ver que no capítulo 42, verso 1, eu vou concluir aqui no capítulo 42, à tarde a gente retorna. Que horas à tarde? 3h30? 15h30 à tarde. Dá tempo de se alimentar e descansar um pouquinho. Mas diz assim no verso 1: quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estás olhando um para o outro? Disse mais: tenho ouvido que há cereal no Egito. Tenho ouvido que há comida no Egito. Está vendo que eles vão beijar a boca de José? É José que vai garantir aqui o alimento. Ele diz assim, olha, descerei até lá e comprar-nos, descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Jacó está escolhendo a vida. Então desceram os 10 irmãos de José para comprar cereal do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia, para que não lhe suceda algum desastre. Assim foram os filhos de Israel, entre o que iam comprar cereal, pois havia fome na terra de Canaã. Eles vão chegar a Canaã. Fala. Eles vão chegar a Canaã. E ali em Canaã, José vai reconhecê-los e vai prová-los da mesma forma. Fala, meu querido. Quando você falou ali sobre a posição que José recebeu das mãos de Faraó, você falou assim, graças ao Eterno ele não me deu um trono, né, para não ter o conflito de soberano sobre o Egito. Mas uma coisa que fica na minha cabeça sempre, Leomar, é quando uma pessoa na condição de José, o que José tinha para oferecer ao Egito? A revelação de Adonai para Faraó. Ponto. Ele não tinha mais nada para oferecer ao Egito, porque Adonai o limitou a saber o sonho. Ponto. Porque fica aparecendo na cabeça de muita gente que pelo fato de você ser tomado por Adonai em uma determinada situação, quer dizer que você sabe os passos seguintes que você terá que passar. Porque já que a questão é de pastoreio, é uma continuidade. Você não faz um ato único e morre como um mártir que fez. Não é assim. Isso aí só fica legal em filme de Hollywood, né? Que é aquele final esplendoroso e pronto. Não. O pastor sobrevive e ele continua operacionalizando com as suas ovelhas. O texto aqui no capítulo 41 vai dizer que ele ganha um nome egípcio, Zafenate Paneia, que ele casa-se com a Zenate, a filha de um sacerdote de On. Isso aí. E depois o texto vai dizer que, verso 45, lá no finalzinho. Finalzinho do capítulo 41 do Gênesis, tá? Versículo 45, lá no finalzinho. E saiu José por toda a terra do Egito. Era José de idade de 30 anos, quando esteve diante de Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e viajou por toda a terra do Egito. Esse daqui é o ponto que diferencia o que se considera um visionário daquele que atende às ordens iminentes de Adonai. Porque na posição de José, você poderia ter se colocado como: o trono não é meu, mas eu vou me sentar ao lado de Faraó para construir uma forma de vida a qual eu acredito. Não. Ele pega o carro dele e vai identificar que é um problema nacional onde ele estava sendo colocado. Então ele sai daquela loucura da vida do palácio de Faraó, que era a grande casa chamada, grande casa, a casa era grande. E ele some para o interior do Egito. Ele precisava ter noção aonde Adonai havia plantado os seus pés. Porque se ele ia ser governador do Egito, ele precisava ter noção de quais eram os problemas que Adonai iria tocar o dedo na ferida. E qual é o maior problema que ele vê nessa época? O trono era de Faraó, ele era um soberano sobre o Egito, mas não tinha posse sobre o Egito. Não tinha posse. Isso é o que José identifica e depois ele constrói a sua, entre aspas, política socioeconômica, fecha aspas, para reger o Egito. O poder se elevando de Porque Adonai. Primeiro ele identifica uma coisa:
Adonai dá uma mulher filha de um sacerdote de On. Então ele vai entender o problema espiritual no Egito, a idolatria. Ele vai conhecer os rituais, os quais Adonai se recusa a se envolver. Então ele conhece o problema religioso do Egito, espiritual. E qual é o segundo ponto? O problema socioeconômico. Ele identifica que o Egito estava dividido em feudos, que esses feudos eram praticamente independentes da casa de Faraó e tinham mais influência na economia egípcia do que o próprio Faraó. Ele era um soberano. É a derrocada do rei. Ele era um soberano sem súdito e sem comando. Muito bem. Aí o que José começa a entender? Que se não houver uma unificação do Egito, para que haja uma cabeça regendo todo um povo, um só pastor, não haveria solução para o problema socioeconômico de momento. José volta ao sonho e entende que viria primeiro uma fartura para que o Egito se subsistisse, porém, viria depois um tempo de grande dificuldade. Porque no tempo de dificuldade, os soberanos feudais do Egito tiveram que entregar as próprias terras como pagamento pela vida. E ao final dos 7 anos de tragédia, né, social ali, Faraó era um soberano que tinha todas as terras em suas mãos e a partir de agora a justiça de Adonai poderia ser feita. Para o Hashem. Este foi um movimento feito por um hebreu numa terra dividida em subfeudos. Isso. Passou por uma transformação. Quando nós vemos o Egito fazer isso, e o Faraó submisso à vontade de Adonai, porque dá o governo na mão do representante de Adonai, ocorre a plenitude do Egito. Ele dá pão para os seus e dá pão para os de fora. Enquanto os donos de feudos não forem subjugados por um período de grandes dificuldades impostas por Adonai, nunca vai haver a centralização. Por quê? Em todo tempo vai querer um rei pastor se reerguer. Não. Precisa acontecer a derrocada desses que regem por meio da religião, para que uma cabeça seja levantada, para que venha reger todo o povo na vontade soberana de Elohim. Isso é a realidade do Egito naquele tempo? Sim, mas foi a realidade da humanidade após a vinda do bom pastor. Yeshua, João capítulo 10. Eu sou o bom pastor. Em outras versões fala assim, eu sou o belo pastor. Qual é a resposta da humanidade? A humanidade se divide em subfeudos. A era medieval vem para tornar o Estado regido pela religião. E volta ao mesmo problema de um Egito dividido, só que agora de forma global. O Egito ali vem mostrando numa situação mais micro aquilo que a humanidade se tornaria. Hoje as religiões governam os estados. Ponto. Enquanto não houver a derrocada por meio de uma tragédia mundial para que haja centralização do bom pastor no governo, então nós estamos diante de um tempo, no fim, nome da Paraxá, onde há sobrevivência, porque agora começará a haver morte, destruição, para que este sistema possa ser subjugado e erga-se um único pastor. É esse o sistema mundial que o Egito vem representar há quantos mil anos atrás? 1.500 anos antes, 2.000 anos antes do Messias, estava lá José mostrando para o mundo qual seria a realidade do mundo. Só que José micro, o Egito micro, hoje o mundo macro com o Messias macro. A diferença com o Messias macro. Mas interessante que nesse mundo macro que nós estamos vivendo, nós temos que almoçar, está todo mundo com fome, né? Nós estamos conversa não, nós estamos estudando, tá, gente? Olha só, na nossa Haftará, Isaías 40, você vai ver aqui que nós estamos vivendo um período de um redemoinho muito grande. Redemoinho, quem traz um redemoinho? Um tufão. As águas de um rio, você sabe o que violentas, elas formam um redemoinho embaixo das águas do rio. E ele te consome, é você e a mim. Mas Deus fala nesse momento de redemoinho. Olha o que aqui diz Isaías na nossa Haftará. De Isaías 40, versículo 24. Mal são plantados
Esses maus feudais foram plantados e foram semeados. Mal se arraigou na terra o seu tronco. Está firmada a raiz do mal sobre a face da terra. Mas Adonai vai dar um jeito nesse negócio. Quando ele sopra sobre eles, secam-se. Não há vida, perde a vida. O redemoinho vem, um tufão vem, ele retira a vida, ele destrói sua casa, ele leva tudo que tem junto dele, não é? Mas ele diz assim, quando ele sopra sobre eles, secam-se, e um redemoinho os leva como palha. A quem me farei semelhante para que lhe seja semelhante, diz o Santo? Porque levantai ao alto os vossos olhos. Quem criou todas as coisas? Quem sou eu? Eu sou o soberano. Eu vou te falar todas as nações em meio ao redemoinho que vocês estão vivendo. Isso aí. Eu vou lhes falar. Ele chama Jó para falar com Jó em meio ao redemoinho. Isso aí. Ele vai levar Jó a reconhecer quem é ele, quem é Adonai. Nesse redemoinho estamos todos nós. Aí ele diz assim, ó, aquele que faz sair o exército de estrelas, uma por uma, e a chama pelo nome, mesmo que ele fala com Jó, por causa da grandeza das suas forças e da fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. A grandeza de Adonai e o seu poder. Porque dizes, ó Jacó, Jacó somos nós, e tu reclamas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Eterno, e a minha causa está despercebida ao meu Elohim. Não sabes, não ouvistes, que o Eterno é o Eterno Elohim, o Criador dos fins da terra, ele não se cansa, nem se fadiga. Não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Ele dá força ao idoso, à criança. Ele multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Aquele que está doente, fraco, em meio ao redemoinho que nós nos encontramos, ele dá força. Mas até os jovens se cansam e se fatigam, né? Tropeçam e caem. Mas os que esperam no Eterno renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém. 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 Esse poder dessa dinastia, ela vai ter fim. Israel vai passar por 400 anos ali no Egito, e uma nova dinastia nasce ali no Egito. Uma dinastia de novos faraós, não esses faraós ixos, mas faraós próprios do Egito, em que eles não conhecem José. Que o Eterno possa ter misericórdia de nós e compreendemos tudo aquilo que Ele tem trazido a cada Shabat para nós. Pai,